Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O que pode haver de mais temível numa guerra? É uma situação terrível para todo mundo, mas certamente aquele inimigo que não pode ser visto facilmente. Esse é inclusive um dos principais atributos dos submarinos, ainda mais quando se trata do maior submarino nuclear do mundo, o famoso Belgorod, da Rússia. Depois de alguns anos oculto em algum lugar do planeta, ele ressurgiu nas águas frias do Ártico. Será que Putin poderá usá-lo para redesenhar o rumo da guerra que ele não está conseguindo ganhar? Em meio à guerra que vem travando com a Ucrânia há quase 3 anos, a Marinha Russa está passando por uma transformação significativa, com a incorporação de navios e submarinos modernos que não são mais que o reflexo da ambição de Moscou de expandir a sua influência marítima. No centro desse renascimento está o submarino Arkhangelsk, da classe Yasen-M, equipado com os avançados mísseis hipersônicos Zircon, que representam uma ameaça estratégica de longo alcance. Além dos submarinos, novidades como as corvetas da classe Karakurt-Tusha, os navios de patrulha do Ártico como Nikolai Zubov, reforçam o foco da Rússia em áreas regionais cruciais, especialmente no Ártico, uma zona de crescente interesse geopolítico. Essas adições à frota demonstram a intenção de consolidar o domínio em águas próximas, compensando limitações no alcance oceânico e na capacidade de projeção global, evidenciadas pela ausência de um porta-aviões funcional. Isso mesmo, a Rússia não tem um porta-aviões decente para chamar de seu. O fato é que, historicamente, o poder naval da Rússia sempre desempenhou um papel secundário frente às forças terrestres e aéreas, dado o contexto geográfico do país, frequentemente marcado por invasões e conflitos nas fronteiras. Mesmo na guerra contra a Ucrânia, o papel da frota no Mar Negro foi limitado e a perda do cruzador Moskva em 2022 representou um duro golpe à moral naval. No entanto, a Marinha encontrou relevância no uso de mísseis de cruzeiro Kaliber, lançados contra alvos terrestres estratégicos. Ainda assim, Vladimir Putin e os altos comandos militares têm priorizado investimentos no setor marítimo. O comissionamento do submarino Arkhangelsk em dezembro de 2024 assinala um marco nesse esforço. Operando com a Frota Norte, ele não apenas patrulha o Ártico, mas também atua como plataforma de coleta de inteligência e dissuasão estratégica. A classe Yasen, que inclui o Arkhangelsk, combina versatilidade e poder de fogo com a capacidade de lançar mísseis hipersônicos Zircon, mísseis de cruzeiro Kaliber e armas antinavio. Essas características tornam a frota submarina um componente vital da estratégia de defesa e projeção de poder da Rússia. Apesar de suas limitações no contexto global, o ressurgimento da Marinha Russa simboliza o desejo do Kremlin de reafirmar sua relevância num mundo de crescentes rivalidades e desafios regionais. E não para por aqui. A Rússia é dona de outra arma gigantesca, que também navega oculta nos mares do norte e sabe-se lá onde mais. O nome dessa arma, ou melhor, deste submarino-bomba é Belgorod. E como é esse submarino? Qual o seu poder de fogo? Putin seria capaz de usá-lo? Bem, vejamos como é e quais as capacidades bélicas e também de navegação desse poderoso arsenal subaquático nuclear. O K-329 Belgorod é um submarino nuclear modificado a partir do design da classe Oscar II, segundo a designação da OTAN. Sua construção teve início em julho de 92 como um submarino de mísseis de cruzeiro do projeto 949A. No entanto, a história do Belgorod estava apenas começando. Reconfigurado para se tornar uma embarcação de operações especiais capaz de operar veículos subaquáticos não tripulados, o casco parcialmente construído foi novamente assentado em dezembro de 2012. No entanto, devido à crônica falta de financiamento, sua construção foi suspensa e retomada num progresso lento.
As sombras da incerteza pairavam sobre o destino desse colosso de aço e tecnologia. O que ninguém poderia prever é que o Belgorod se transformaria em algo nunca antes visto. Reprojetado para se tornar uma embarcação única, ele foi proclamado pelo Ministério da Defesa russo como o primeiro submarino de quinta geração da Rússia. Enquanto navegava silenciosamente nas profundezas dos oceanos, o Belgorod carregava consigo segredos e capacidades além da imaginação. Seria ele apenas uma peça-chave na defesa russa? Ou estaria sendo preparado para missões ainda mais sombrias e perigosas? A cada quilômetro que avançava em suas missões clandestinas, o Belgorod deixava um rastro de mistério e intriga, sendo um testemunho silencioso do poder e da ambição de uma nação em tempos de incerteza global. O Belgorod, juntamente com o sistema multipropósito oceânico Status 6, foi uma das mais recentes armas apresentadas pelo presidente Vladimir Putin durante o seu discurso anual em março de 2018. Após testes no mar no primeiro semestre de 2022, o submarino foi comissionado pela Marinha Russa em julho de 2022. A entrega oficial ocorreu em 8 de julho daquele ano. Com a desativação do último submarino da classe Typhoon em 2023, o Belgorod tornou-se o maior submarino operacional do mundo, mantendo seu status imponente nos mares. Disse que o Belgorod será o primeiro submarino a utilizar o sistema multipropósito oceânico Status 6, uma tecnologia que carrega um peso sinistro. Imagine o Belgorod, o silencioso e furtivo, cortando as águas sombrias e geladas dos oceanos. Cada movimento cuidadosamente calculado, cada missão envolta em mistério. O que realmente carrega em suas profundezas? O que realmente significa a presença dessa titânica embarcação nas forças navais da Rússia? Após o desastre do submarino Kursk em 2000, a construção do Belgorod foi retomada e ele foi redesenhado para se tornar um dos maiores e mais avançados submarinos nucleares do mundo. Com 184 metros de comprimento e um deslocamento de até 30 mil toneladas submerso, o Belgorod é capaz de operar em profundidades de até 520 metros e tem uma autonomia praticamente ilimitada. Pode-se dizer que ele tem autonomia para navegar sem parar durante um ano inteiro ou mais. Um dos principais objetivos do Belgorod é transportar e operar os torpedos nucleares Poseidon, conhecidos como torpedos do juízo final. Esses torpedos são capazes de viajar centenas de quilômetros debaixo d'água e gerar tsunamis nucleares e ondas radioativas devastadoras, tornando vastas regiões costeiras inabitáveis por décadas. É dito que esses torpedos podem levantar ondas de até 500 metros de altura. Isso é inacreditável. Além disso, o Belgorod pode realizar missões de pesquisa científica, operações de busca e resgate e sabotagem de cabos submarinos que transmitem comunicações intercontinentais. Recentemente, o Belgorod foi avistado nas águas do Ártico, o que levantou preocupações entre as grandes potências como os Estados Unidos e o Reino Unido. A presença do submarino no Ártico é vista como uma preparação estratégica da Rússia em caso de uma possível terceira guerra mundial. A capacidade do Belgorod de operar de forma furtiva e lançar ataques nucleares de longo alcance torna-o uma ameaça significativa e um elemento chave na dissuasão nuclear russa. Muitos pensam que o trunfo da Rússia é a tal bomba Tsar, a maior bomba atômica já fabricada pelo homem. Bem, claro que se Putin resolver detonar uma de suas tsares sobre um país inimigo, não restará pedra sobre pedra em pelo menos 35 quilômetros de raio. A explosão criaria uma bola de fogo com um raio de aproximadamente 3,5 km, vaporizando tudo dentro dessa área. A radiação térmica causaria queimaduras de terceiro grau num raio de até 50 quilômetros. Sim, a Tsar é altamente poderosa e amedronta qualquer país que não considere a Rússia como aliada. Mas, em vez disso, eles têm o Belgorod, peça central na estratégia militar da Rússia, com a capacidade de alterar o curso de um conflito global.
Ele não tem qualquer homólogo minimamente equivalente no mundo, em termos de potencial de destruição apocalíptica. E a sua presença nas águas do Ártico pode ser um aviso da gravidade das tensões geopolíticas atuais. Para efeito de comparação, vamos pegar emprestado o USS Ohio, o maior submarino norte-americano, que também possui altíssima capacidade bélica e de navegação. Em relação ao comprimento, o Ohio é 14 metros menor, medindo 170,69 metros contra 184 do Belgorod. Enquanto o submarino russo tem deslocamento de 30 mil toneladas, o americano possui apenas 18.750, ou seja, pouco mais da metade do concorrente. Em termos de armamento, o USS Ohio tem capacidade para 24 mísseis balísticos Trident II, enquanto o Belgorod leva 6 torpedos Poseidon, mais armas termonucleares. Isso dá uma capacidade destrutiva maior aos russos. Ambos podem ultrapassar 500 metros de profundidade e são movidos por reatores nucleares, o que lhes concede meses e meses de operação ininterrupta. No quesito tripulação, o USS Ohio leva até 155 membros, enquanto o Belgorod abriga 120. A velocidade máxima do Ohio, enquanto submerso, é de 24 nós, equivalente a 46 km por hora. Já a velocidade máxima do Belgorod é de 56 por hora debaixo d'água. A diferença é simplesmente o dobro da velocidade do submarino mais poderoso dos Estados Unidos. E que tal conhecermos um pouco mais sobre o Poseidon, o temível torpedo-drone que faz parte do compartimento de armas do Belgorod? O torpedo-drone Poseidon, também conhecido como Status-6 Oceanic Multi-Purpose System, é uma arma estratégica avançada da Rússia, operada a partir do K-329 Belgorod. Ele é um veículo subaquático não tripulado, autônomo e nuclearmente propulsado. É projetado para operar com profundidades de até 1.000 metros e viajar a velocidades de até 185 km por hora. O sistema de propulsão é um reator nuclear compacto que permite uma autonomia praticamente ilimitada. O Poseidon tem uma capacidade de navegação impressionante, com um alcance estimado de até 10.000 quilômetros ou 5.400 milhas náuticas. Ele utiliza um sistema de navegação por satélite GLONASS e também conta com orientação por inteligência artificial para evitar sua detecção e alcançar o seu alvo. A ogiva do Poseidon é extremamente poderosa, com uma potência estimada de pelo menos 2 megatons de TNT, e alguns relatórios sugerem que ele pode chegar até 100 megatons. A explosão resultante poderia causar devastação em áreas costeiras, criando tsunamis radioativos e contaminando vastas regiões com radiação. O Poseidon é uma das armas estratégicas mais avançadas da Rússia e representa uma ameaça significativa devido à sua capacidade de causar destruição em larga escala e à sua capacidade de operar de forma furtiva. A presença do Belgorod e de outros submarinos nucleares russos no Ártico tem acendido os alertas entre os países ocidentais. Recentemente, Belgorod emergiu das águas geladas, permanecendo visível por horas antes de submergir novamente. O que ele fazia naquela região? Certamente são as perguntas de todos os seus oponentes. Há suspeitas que o próprio Putin estaria presente na ocasião, supostamente numa reunião super secreta e longe dos olhares curiosos. Apesar disso não ter funcionado tanto, já que foram detectados. De qualquer forma, essa manobra atraiu a atenção de potências como Estados Unidos e Reino Unido. A Marinha Real Britânica detectou submarinos russos atravessando rotas escandinavas, incluindo Estônia, Suécia e Dinamarca. O rastreamento desses submarinos foi um desafio. Algumas vezes, objetos desapareciam misteriosamente dos radares, atribuídos a erros de software. De qualquer forma, tomara que não, mas se essa guerra entre Rússia e Ucrânia ganhar ainda mais espaço, já que se caracteriza como uma forte premissa para uma nova guerra mundial, é possível que tenhamos mais notícias vindas dos oceanos, onde estará incluído algum artigo novo sobre o Belgorod,
e as suas ações. Apesar da curiosidade, vamos torcer para que não conheçamos nunca esse seu verdadeiro potencial. Nós agradecemos a sua companhia sempre especial. Deixe os seus comentários sobre o que acha sobre tudo isso e a gente se vê no próximo vídeo.